Em meio a tantos filmes grandiosos nessa maratona do Oscar, teve um que passa despercebido e talvez não chame tanta atenção assim. American Fiction é o filme que acabou de chegar na Prime Video, está concorrendo ao Oscar e também Jeffrey Wright, seu protagonista, está concorrendo como melhor ator. Eu já assisti esse filme e vim aqui trazer um pouquinho para vocês sobre o que ele fala e sobre se ele tem chance ou não de ganhar o Oscar 2024. Então vem comigo logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para continuar, na verdade, a nossa maratona de filmes do Oscar, porque a nossa cobertura está chegando. Domingo se aproxima, dia 10 às 7 horas, lá no nosso Instagram, estaremos fazendo a cobertura do evento da maior premiação aí de filmes do mundo, que é o Oscar 2024, tá bom? Com um time incrível composto por Joe Douglas, Marília, a Nath e muitos outros, sem falar dos nossos patrocinadores maravilhosos, tá? Que estaremos ao vivo mais ou menos, né? A gente vai estar lá fazendo a cobertura e postando os vídeos na íntegra, beleza? Então não deixa de conferir toda a nossa cobertura lá no Instagram, @cofrenerd, beleza? Então já comecei dando jabá aí, porque já tá chegando, gente. 7 horas estaremos lá com um time de peso maravilhoso, tá? E é lógico, eu tô me preparando, tô assistindo os filmes, fazendo análise e fazendo conteúdo aqui no canal. Então se você ainda não segue o Cofre Nerd, não é inscrito no Cofre Nerd, se inscreva aqui no canal, tá? É só seguir, deixar o like nesse vídeo e também ver todas as outras análises, né, dos nossos filmes do Oscar. Já tem Pobres Criaturas, tem o Oppenheimer e a Barbie que eu fiz ano passado, né? Existe também os Rejeitados, Anatomia de uma Queda, o American Fiction agora, também vou fazer do Zona de Interesse, o Godzilla Minus One, Resistência, vários filmes que estão concorrendo, pelo menos a uma categoria do Oscar. O Menino e a Garça, enfim, tem muita coisa aqui, então se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o American Fiction, que ele chega ali no Prime Video surpreendendo a todos pela aleatoriedade, tá bom? Afinal de contas, ele é um dos filmes um pouco esquecíveis, tá? Um pouco mais... que menos chama a atenção quando você tem Pobres Criaturas concorrendo também, Anatomia de uma Queda nem tanto, mas Oppenheimer e Barbie, né? Que são filmes grandiosos, e o American Fiction, ele é aquele filme um pouco mais contido, um pouco mais... menos chamativo, tá? Mas por isso ele é uma ótima surpresa e não me espanta ele está concorrendo ao Oscar aqui, tá? Porque ele foi uma das experiências mais gostosas, talvez a mais gostosa que eu tive nessa maratona. Foi uma surpresa incrível eu ter gostado tanto desse filme, porque eu não dava muita coisa pra ele, tá, gente? Quando ele chegou no Prime Video, eu falei assim, será que eu assisto? Será que eu não assisto? Pô, tá tão fácil aí, já tá no streaming já, os outros eu tive que caçar em site aí, bom, vocês sabem, pelo meio não convencional, né? Mas, pô, vamos dar uma chance, né? É o Jeff Wright é muito bom também. Assisti. E é lógico que a surpresa veio. Ainda bem, que filme gostoso de assistir, que filme leve, mas também que te faz pensar. É algo muito incrível que eles fizeram aqui com o American Fiction. Trazendo o Jeff Wright como Thelonious Monk Ellison, que é um professor barra autor, um pouco frustrado ali com as suas criações, tá, gente? Afinal, ele é um gênio não compreendido em meio a um mundo que só dá valor a obras enlatadas para o mercado, entendeu? E esse cara que não vê tanta importância nas relações humanas, ou melhor, que se vê superior o suficiente para não ligar muito para essas relações, ele tem que voltar para a sua casa, tá? Voltar para sua casa de infância, após ser afastado um pouco do trabalho e ver a sua família. E com a morte da sua irmã, o Monk, ele se vê responsável por cuidar da sua mãe, que está sofrendo de Alzheimer, e do seu irmão mais novo, que é um cara um pouco inconsequente. Com nenhum de seus livros tendo o reconhecimento que ele acha que merece, o Monk, ele faz algo inusitado. Acontece algo inusitado. Para liberar essa raiva dele, desse tipo de obra que está massacrando o seu jeito de escrever e também as suas obras que ele acredita ter muito senso crítico, muito conteúdo, né? Ele resolve escrever um livro também para criticar, né, esse mercado ali genérico, nessas obras que só servem para ser vendidas em mercado genérico. Ele resolve escrever um livro cheio de estereótipos, de histórias e origens negras, tá? Então, para criticar aquilo que ele tanto
mal vê, que ele tanto critica, né? Ele escreve algo super escrachado, ele avacalha o estereótipo. E para sua surpresa, esse livro se torna um best-seller, esse livro se torna um grande sucesso, até sendo indicado a um prêmio que o próprio Monk tá sendo juiz, mas isso é possível porque ele usa pseudônimo. É inventado por trás desse pseudônimo, desse personagem ali, toda uma origem estereotipada de um autor negro. E isso faz com que o livro venda cada vez mais, principalmente no meio das pessoas brancas, né? E isso deixa o Monk revoltado, isso deixa o Monk, sabe, a, a mesma reação que a gente tem no assistindo, né? Porque a gente vê, cara, como isso é algo do dia a dia, como isso é algo impressionante. Pessoas achando que um estereótipo, na verdade, é a realidade de um povo, é a realidade de uma cultura, entendeu? Para mim, o filme, ele é a melhor surpresa do Oscar por justamente saber o que ele é. Uma comédia com um ponto certo de drama e que sabe muito bem o que está criticando. Pois afinal, eu como um aspirante escritor, não vou falar que eu sou escritor aqui, mas a vontade eu escrevo algumas coisas aqui, né, e quem sabe um dia trago um livro. Tô com uns projetos aí, mas vamos com calma, vamos me chamar de aspirante, é um wannabe escritor, né. Eu entendo o Monk quando ele se depara com obras, né, quando ele vê que a sua obra, cheia de conteúdo, cheia de senso crítico, acaba perdendo completamente espaço no mercado para essas obras enlatadas, para esses produtos, para essa obra formulada simplesmente para poder vender e vender e vender. Isso acontece tanto, não só nos livros, gente. Acontece em música, né, no mercado de música. Quanta música que a gente vê ali que tem conteúdo, que antigamente a gente via músicas muito melhor elaboradas, melhor compostas ali, com sentimento, com uma crítica social, do que agora a gente vê música de mercado, do que agora a gente vê música que não quer falar sobre nada, a não ser algo instantâneo, tá? As micro experiências. É música de TikTok. E é lógico que a gente também tem os filmes, né? Tanto filme blockbuster que ali não procura trazer nenhuma mensagem ou trazer nenhum conteúdo. E não tem problema existirem esse tipo de música, esse tipo de filme, mas também a gente não pode perder, eles não podem dar lugar a outros filmes, como por exemplo, esses filmes de Oscar que a gente acaba vendo um pouco mais elaborados, um pouco mais oscarizados, um pouco mais com algo a se dizer, como é o caso de American Fiction. Se você só consome o blockbuster, se você só consome aquilo, o produto, o formulado, você perde o seu senso crítico, você perde a sua habilidade de pensar um pouco mais além, porque você só fica no superficial. Não tem problema você consumir o superficial, desde também que você consuma algo um pouco mais profundo, para poder expandir um pouco mais o seu conhecimento, seu senso crítico, seu conteúdo. Mas é lógico, a principal crítica aqui do ficção americana, da American Fiction, é o uso de estereótipos ao invés de arquétipos. Isso eu tirei lá do curso do Érico Borgo que eu fiz, também maravilhoso, tá? Ele tá abrindo uma nova turma, quem quiser, vai lá, se inscreve lá, porque é uma experiência incrível, beleza? O uso de estereótipos é você trazer aquela história, aquela trama ou aquele exemplo de uma história, por exemplo, no caso do American Fiction, de origens ou histórias afro-americanas, sem você dar a completa importância. Você esvazia aquilo simplesmente por ser um estereótipo, por ser algo feito por pessoas que não entendem de verdade o que é aquilo, o que é aquela história, porque existe muito mais na história americana, afro-americana, na história negra, do que simplesmente aquilo que os brancos, que as pessoas que consomem, acham que deve ser. Já os arquétipos, não, eles usam aquilo com toda a sua importância, com todo o seu preenchimento, tá bom? De pessoas que entendem realmente o que estão escrevendo, de pessoas que entendem realmente o que está acontecendo. E muitas vezes até pessoas como, por exemplo, a própria rival ali do Monk no filme, acabam se rendendo a esse tipo de mercado, tá? Mas o Monk também tá um pouco errado por você não poder entender, ou pelo menos poder entender o processo daquilo, ou dar sequer uma chance para você ver algo que você está criticando. Se você está criticando, você precisa primeiro ler. E no caso do livro da sua concorrente, ele nem leu algumas páginas, ele não sabe realmente o que está escrito ali no livro, entendeu? Então é algo que os dois lados precisam ponderar.
Mas vamos falar então dos aspectos do filme, porque se tem uma coisa que esse filme tem é roteiro, cara. E um roteiro muito bem elaborado, um roteiro que te prende bastante, prende o telespectador dentro daquele professor, daquele personagem ali, que ele tem uma jornada, ele tem um autoconhecimento ali no meio do filme, ele tem uma jornada própria, não vou dizer jornada de herói, porque não existe aqui, mas uma mudança de chave ali. Afinal, ele começa com um cara que nunca vai abdicar dos seus poréns e sempre vai achar que ele tá certo. Nunca vai abdicar das suas manias e sempre vai achar que pelo menos o que ele escreve sempre vai estar superior ao dos outros. Mas ele tem que ver que existem pessoas com experiências diferentes. Ele precisa dar abertura para esse tipo de pessoa. Inclusive quando ele se relaciona com a sua namorada, a Coraline, né? E no final deixa super aberto se eles continuam ou não, né? Por falar nisso, eu não vou dar spoiler do final, mas o final é muito legal, cara. É muito legal. É um final que, enfim, você vai ver, ele não fecha nada, mas é algo metalinguístico que é sensacional. E eu adoro metalinguagem, né? Então esse filme é completamente. Ele termina numa metalinguagem maravilhosa, que eu acho que isso também representa muito o cinema, tá? Enquanto ao Jeff Wright, a gente vê ali esse carisma anticarismático, né? Afinal, esse cara super difícil ali, você acaba simpatizando com ele, né? Você acaba entendendo todas essas manias, você acaba entendendo a jornada desse cara e como a vida dele tá sendo difícil depois da morte da sua irmã, né? E ele rende uma comédia barra drama, como eu já falei, muito gostosa de ver, em que o Jeff Wright, ele brilha muito nisso. Né? Não é algo, uma atuação super dramática ou uma atuação super não vou dizer bem formulada aqui, porque a dele é muito bem formulada, tá? Mas a proposta não é você ser uma coisa super profunda naquela atuação dramática ou naquela atuação de descobrimento. Isso eu tô comparando, por exemplo, com Cillian Murphy no Oppenheimer e até mesmo a Emma Stone no Pobres Criaturas, beleza? O que tá proposto para ele ali, em ser aquele professor carismático barra anticarismático, ele manda super bem. E é por isso que ele tá sendo indicado ao Oscar de melhor ator também, cara. Olha, eu recomendo muito você assistir o American Fiction, tá? Se eu acho que ele tem chance de levar como melhor filme, o Jeff Wright levar como melhor ator, eu vou responder isso no próximo vídeo. Porque eu vou fazer um vídeo aqui sobre expectativas para o Oscar, tá bom, gente? E eu espero vocês dia 10 às 7 horas lá no Instagram, beleza? Até a próxima, nerds. Fui!